Bom dia, Cris Poli. Bom dia! Olha aqui, pra quem não tá ligando os pontos aí, né? Você apresentou o Super Nani. Isso mesmo. No SBT, né? Isso mesmo. E a pergunta primeira, antes da gente entrar no conteúdo em si, acabou? Não vai voltar nunca mais? Não vai ter a 10ª temporada? Quem sabe, né? Who knows, né? Who knows, né? Silvio, seu Silvio Santos sabe. Silvio, por que você acabou com a... Parou? Não, você sabe que eu gostava muito da Super Nani. Só que ela era tão boa que todos os pais aprenderam a cuidar dos filhos. Aí não tinha mais. Você cuidou bem dos seus... Você tem várias filhas, né, Silvio? Sim, a Patrícia. A Patrícia é a melhor. É a que vai seguindo os seus passos, vai né? me Que é substituir. isso? Escolher uma Não filha fala agora. isso, né? Uma só melhor. Difícil. Olha aqui, Já errei. podemos começar, Cris, pra questão dos temas polêmicos, dos tabus aí, né? Pois é. Aqueles temas que passam pela cabeça dos pais, posso, não posso, faço isso, não faço. A questão da palmada, por exemplo, né? Vai nessa linha, né? Ou o castigo, por exemplo, né? Ele deve ser aplicado, o castigo, em que situação ele deve ser aplicado? Bom, eu particularmente, isso já todo mundo sabe porque eu sempre falo, eu sou contra bater, né? Contra. Até uma palmada que tem se dado por chamar de palmada pedagógica, né? Que não sei de onde que inventaram, Psicotapa, né? isso. É o psicotapa. É o psicotapa, né? Palmada pedagógica. Pois é. Eu sou contra bater, porque na verdade quando você bate, você não está educando, você está simplesmente tentando resolver um problema que você não conseguiu resolver de outro jeito, então você dá um tapa e a coisa, se é forte, seria uma tapa, incompetência, né? Você não consegue Paternal. resolver realmente, então um tapa às vezes interrompe esse mau comportamento, porém você não está educando. Como a minha proposta é ajudar os pais a educar os filhos, né? No comportamento que eles consideram adequado, Sim. eu sou contra bater, né? Castigo é uma palavra também que não é bem aplicada, porque o castigo é geralmente uma coisa muito negativa e agressiva de alguma maneira, ou pode ser verbalmente ou fisicamente. Então eu sou mais a favor da palavra disciplina, Tanto é que esse famoso cantinho, né, que eu ensino no programa e para os pais, assim, não somente ensinei, como ensinei para meus filhos, aplicam com meus netos, quer dizer, ele está bem, assim, difundido, né? Ele é cantinho da disciplina, não é cantinho do castigo. Sim, para sim. disciplinar, que é para ensinar comportamento Que manda a criança lá para adequado. pensar no que aconteceu, é isso? Vai lá pensar um pouco. refletir sobre uma coisa, sobre uma regrinha que ele sabia e ele decidiu não cumprir. Fala, isso. Paulinha. Tem um capítulo do seu livro que chama Como Lidar com a Influência de Televisão, Cinema, Literatura, Games e Outras Mídias. Gente, que loucura. E Bom, nesse mundo fica uma batalha que quase inglória, não fica? Isso aí faz parte do dia a dia da gente. Hoje, isso está nas casas, isso está em Tempo todo inteiro. lugar, o tempo todo. E isso está influenciando não somente as crianças, como os pais também. E para os pais é novidade também, porque é novidade para todo mundo isso. Eu acho que a grande dificuldade é que o pai muitas vezes não sabe ele mesmo como lidar com isso na vida dele. Ele não tem limites para ele, porque é tudo tão maravilhoso, é tudo tão atraente, tudo tão novidade, que ele não tem limites para a vida dele. E não sabe muito bem o que fazer com os filhos também, entendeu? O que eu faço com meu filho? Como que eu coloco um limite? Como que eu impeço que ele fique o tempo todo na frente da internet, enfim, de todos os meios. Não sabe administrar o não, né? O tão importante não. Mas você né? sabe que eu acho que o grande problema é porque ele não sabe administrar na vida dele, porque é tudo novidade também para ele. Isso entrou para todos, não entrou somente para as crianças, entrou para o adulto também. E nem sempre o adulto sabe muito bem como se controlar. Então, eu tenho ouvido pais que eles não gostam que enquanto está acontecendo uma refeição, as crianças estejam com o celular. Porém, eles também estão com o celular. E aí vem a desculpa, não, porque eu estou trabalhando, é coisa de trabalho, é disso, do outro. E é meio complicado isso, né? Porque você não está dando um exemplo e você está exigindo uma coisa do seu filho que você não está sendo
o padrão de comportamento. O exemplo, né? Só, eu vou passar para ela, mas aproveitando a questão do celular, na tua ideia, tem alguma idade para a partir daí poder ter o aplicativo? Porque ele requer um amadurecimento, né? Algum amadurecimento requer. E as crianças estão cada vez mais cedo com o celular na mão, né? Acontece que as crianças estão nascendo com um chipzinho de última geração. A geração menu, né? Isso, e o pai não tem. Nós adultos, quer dizer, vocês são bem mais jovens do que eu mesmo, né? Mas nós adultos não temos esse chipzinho tão avançado. Porque hoje uma criança de 2 anos sabe como lidar com o celular e eu tenho meu neto que tem 4 anos que ele me ensina como. Vó, vem, é assim, não é desse jeito, entendeu? Então a gente tem que meio que correr um pouco, né, para tentar alcançar essa geração que já nasce com o celular na mão. Outro dia, numa loja, eu vi um mordedor, que é um celular, né? É um celular que já pode... Que é mordedor. Aquele pra gengivinha, então, quando tá nascendo o dentinho. Sabe o mordedor? Assim, aí mas ele já entra em contato com o celular para morder. Fala, Ellen. Sabe o que eu fico com dúvida sempre? É a questão de alguns limites que eu acredito que na criação são difíceis. Por exemplo, privacidade e cuidado, né? O pai pode ter a senha do Facebook, do celular dos filhos. Isso não é uma invasão de privacidade dos filhos. Ao mesmo tempo, o pai não tem que cuidar, então tem que ter esse tipo de controle. E a outra questão que entra aí também numa questão de privacidade é assim, sei lá, agora tava naquela febre do Pokémon GO, as crianças iam pra rua jogar Pokémon GO e tudo mais, iam se encontrar com gente que às vezes o pai não sabe quem é e tudo mais. Aí se o pai vai junto, é mico. Cabe ao pai fazer esse mico, quer dizer, é papel, porque uma vez uma psicóloga me disse, não, mas papel de pai e mãe é justamente, você vai pagar mico sim, e isso vai te fazer amadurecer. Como é que fica essa questão privacidade e controle? Eu creio que realmente como a responsabilidade da educação dos filhos e dos pais, né? E a palavra responsabilidade inclui tudo isso, né? O cuidado, você ter noção do que está acontecendo com teu filho e você orientar o filho conforme aquilo que tá entrando em casa, entrando na cabecinha dele, ver se ele tem maturidade para fazer isso, para entender e explicar de acordo ao nível da criança. Então, o pai tem essa responsabilidade, então ele tem que cuidar. Eu creio que confundir essa privacidade com o cuidado é muito forte, né? Porque a gente não está invadindo a privacidade de uma criança de 5, 6, 7, 8 anos. Ele não tem filtro, ele não tem, assim, uma maturidade. Não é que não seja inteligente, não tem maturidade para ele filtrar as coisas. Deixa eu aproveitar e pegar esse gancho que você está dizendo, porque sempre ouvi e procurei praticar. Acho que é uma coisa que fez muito sentido para mim, enquanto educador ali, quando meus filhos eram pequenos. Hoje eles estão grandes, mas eu me lembro de ter ouvido de orientadores o seguinte, aquela dúvida, né? Quando falar sobre determinados assuntos? Quando ele trouxer o assunto para você, você entende que ele está, na teoria, apto a ouvir aquilo e fazer um discernimento ali dentro da etapa que ele está na vida e tal. Mas hoje, com essa precocidade das crianças, de estarem com acesso muito facilitado em tudo, e dessa, digamos, entre aspas, preguiça dos pais em acompanharem, né, e não serem o exemplo em si, né, só darem a ordem, como é que você vai lidar com isso? Porque aí fica um pouco frágil essa afirmação, porque ele vai te trazer assuntos e que ele está te trazendo porque ele viu em algum lugar ou por alguém que falou, enfim. E, na verdade, não tem a maturidade ainda para lidar com isso. E aí? Sabe que você tocou num tema assim que eu acho que o X da questão mesmo, né? Hoje os pais, em geral, dispõem de pouco tempo para ficar com os filhos. Então, eu acho que essa preguiça que você está falando tem a ver com a quantidade de trabalho que eles têm, que eles assumem, os pais, durante o dia todo, exigido pela sociedade, para produzir, por trazer mais conforto para a família, etc. e tal, mas assim, que deixa pouco tempo para que eles fiquem com os filhos. E esse pouco tempo, eles estão cansados, estressados, principalmente numa cidade como São Paulo, que é um estresse só, das 6 da manhã até as 10 da noite, né? Então, isso faz com que eles tenham
isso que você chamou de preguiça, que eu acho que é um cansaço de entrar na vida dos filhos. Agora, se o pai entende que é a responsabilidade dele, aquilo que o filho está absorvendo ou está recebendo de fora, ele tem que fazer esse esforço, ele tem que abrir mão assim, desse cansaço. Eu creio, sinceramente, não é um peso que eu estou colocando para os pais, porque eu sou mãe também, eu sou avó também, e meus filhos estão educando. Eu tenho netos entre 18 anos e 4 anos, então está entre todas essas faixas de idade. Então eu sei esses problemas do Pokémon Go, que isso, que o outro, né? Então, eles precisam abrir mão um pouco deles mesmos para eles entrarem nesse mundo. É difícil, né? Com tudo isso que você falou, né? É difícil, mas deixa eu só completar isso aí. Se você está em contato com seu filho, se você estabelece uma conexão de diálogo, de confiança, de abertura com teu filho, na hora que essa criança recebe essa informação, ela vai ter abertura para chegar até você e falar: pai, me explica um pouquinho o que é isso. E aí você vai fazer essa entrada no mundo deles. Porque né? o que os filhos fazem, né? Eles fazem nada mais do que imitar as nossas prioridades. Se a gente não está enxergando isso como uma prioridade de vida, eles vão também aprender que é assim que funciona, né? Fala, Tonholi. Eu gosto muito daquele neurologista português, o Antônio Damasio. Eu li todos os livros dele, sou fã dele, e ele traz um trecho ali meio preocupante. Ele fala que o nosso córtex cerebral, quando faz a leitura da imagem ou do impulso virtual, ele faz a mesma leitura como se fosse o impulso real. Se a gente levar isso como verdade, eu te pergunto, necessariamente se eu deixar o meu filho brincando com um joguinho de metralhar um impulso virtual, ele vai querer metralhar no mundo real? Ele vai tentar imitar isso. O que ele está vendo, porque ele, dependendo da idade, ele não tem esse filtro de separar isso aqui é fantasia, isso aqui não é realidade e eu estou vivendo num mundo que é diferente. E eu te falo porque esse final de semana os meus netos pequenos, os menores, estiveram com a gente e o pequenininho tem 4 anos e eu sei que minha filha, eles têm esse cuidado de controle de tudo isso, só que ele pegou o vó dele, ele veio correndo em cima dele e ele falou: eu te mato, quer dizer... Da onde que ele tirou isso aí, entendeu? Ele tirou daquilo que ele está vendo. E ele está aplicando, claro que uma brincadeira, lógico, tem que uma brincadeira. Mas ele está trazendo a uma realidade de uma brincadeira que ele não sabe muito bem. Ele tem 4 anos, né? Se a gente leva isso mais para frente e você não fica conversando com ele e entrando e dialogando com ele à medida que ele vai crescendo, explicando as coisas para ele, o que é fantasia, o que é realidade, esse mundo virtual entra na cabecinha deles como se fosse uma coisa e sai matando por aí. Cris, você falou de idade, né? Ele tem 4 anos. Quais são as fases, assim, em que a criança... E o que a criança pode ter de responsabilidade e de entendimento? Por exemplo, uma criança de 2 anos, o que ela pode entender de certo e errado? Uma de 4 anos, o que ela pode entender de certo e errado? Uma de 6 anos já é diferente, né? Sem dúvida nenhuma, né? A criança começa a poder entender, a poder abstrair os conceitos, porque o conceito de certo ou errado são conceitos abstratos que ele tem que aplicar à realidade, entendeu? Ele começa a entender essa abstração só a partir dos 2 anos. Antes dos 2 anos, ele não tem maturidade cerebral como para poder abstrair. Então, você fala um não para ele, um obedeça, ele não tem a menor ideia o que quer dizer isso. Você vai ter que mostrar com fatos. À medida que ele vai crescendo, ele vai conseguindo abstrair cada vez mais os conceitos. Então, por isso que eu enfatizo tanto o fato de o pai precisa estar presente com o filho, para ele ir conhecendo o filho, para ele ir vendo, assim, entre aspas, testando aquilo que ele entende e aquilo que ele não entende e explicar com coisas concretas para que ele possa acompanhar esse processo de educação e de amadurecimento da criança.
por isso que eu falei, essa tua colocação, o grande problema e o grande desafio de hoje dos pais é conseguirem estar junto com os filhos. E esse é o grande erro, estar ausente? Então, gente, é um erro tremendo. A ausência dos pais traz, assim, uma angústia, buraco, assim, uma angústia, um buraco emocional tremendo. Ô, Cris, eu queria pegar um gancho. Você falou uma coisa que eu fiquei um pouco alarmado aqui, assustado, respondendo à questão do Tonholi ali, né, referente à violência, né, o game, vê aonde, vê as coisas, sai querendo matar. Você falou, aí sai querendo matar. Eu não sei, eu não sou muito fechado com esse assunto, eu fico um pouco reticente em aceitar que possa existir essa transferência efetiva, embora tenha até alguns casos onde foram associados esse tipo de comportamento a um costume de jogar videogames violentos e tal. Eu acho que percebo que a influência nesse caso é mais com a relação à perda de uma sensibilidade na criança. A criança fica fechada para assuntos mais sensíveis, que é tão natural da criança, né? Carinho, afeto, proximidade, coisas que possam estar envolvidas nas relações dele com os amiguinhos, deles com os adultos, tudo, e fica um pouco nesse mundo de fantasia violento que tem aí nos games, os filmes, enfim, outras coisas, obstruindo essa coisa que é natural da criança. Para mim, a questão maior e a tristeza maior é mais em relação a isso, né? Agora, eu não estou falando que todas as crianças e todos os jovens que jogam esses games vão sair atirando e vão sair matando por aí. Não estou falando isso. Você ajunta isso com umas carências e com histórias particulares, né? Que se você investiga os casos, isso que a gente tem visto bastante frequente, de entrar na faculdade, entrar na escola, matar, isso aqui real, com ar. Se você vai investigar, você vê que tem carências e tem um histórico ali. Sim. Que junto com aquele incentivo através de toda a mídia, produz isso de fato, de sair matando. Não estou falando que todo mundo que joga videogame vai sair matando por aí. É uma conjunção de coisas. Só que hoje a ausência dos pais é muito frequente, não são casos isolados, entendeu? E esse é o fator determinante. E aí você está carente dessa influência dos pais. Fala, Vini. Ô, Cris, quando você fazia o programa, ou em outros trabalhos que você já tenha feito, você já saiu da casa de alguma família dizendo assim, aqui eu não consegui passar o que eu queria, eu não consegui, de fato, fazer com que essa família entendesse o que era preciso ser feito? Na verdade, foram 2 famílias em 150 que eu visitei. Foram 150 famílias. É um handicap bom, e 2 famílias não consegui concluir o trabalho porque as mães, nos 2 casos foi a mãe, né? Não concordou com os métodos que eu estava usando para mudar os comportamentos que eles não aprovavam nos filhos, porque na verdade são eles que me chamam. Então, as questões são colocadas por eles. Então, para resolver esses problemas, eu ofereço, assim, eu coloco em prática alguns métodos e elas não concordaram. E aí, quando você... Por isso vem assim, sustentar aquilo que eu acabei de falar. Quando você vai atrás do que está por trás dessa negação a continuar com esses métodos para completar o trabalho com a família, você vê que são coisas muito profundas delas, do histórico delas, que impedem ela aceitar uma mudança maior. Então, não sei se eu tenho tempo aqui de contar um dos casos ou não, entendeu? Vamos lá, porque, dá um exemplo pra gente. Então, um exemplo pra gente, pra vocês aí. Um dos casos, a mãe, quando eu entrei na casa, eram 3 filhos, a mãe não trabalhava, a mãe ficava em casa, mas não havia interação com os filhos. Ela estava no computador, cada filho num videogame, em cada quarto, né? E quando eu entrei na casa, eu comecei a ver que tinha uma quantidade assim, absurda de brinquedos que ninguém usava, que estavam fechados até nas caixas de presente. Soca brinquedo na criança, né? Para preencher o vazio. Brinquedo. Eu falei, nossa, isso é mais do que normal.
Aí eu peguei esses brinquedos e eu falei, vou fazer um trabalho com as crianças com respeito aos brinquedos, porque essas crianças estavam muito assim, isoladas, né? Cada um no seu canto, e eu decidi trazer esses brinquedos e passar para a criança o princípio dela dividir aquilo que ela tem demais com outras crianças que não têm. Então eu trouxe todos esses brinquedos para a sala e ficou um monte, não sei se alguém viu assim o programa. Era uma montanha de brinquedos. Uma montanha, porque apesar de não ter dado certo, assim, ela foi ao ar, né? Porque um reality era para ser mostrado mesmo. Então eu conversei com as crianças. As crianças tinham, na época, a menina tinha 11 anos e os outros dois tinham 6, 3 ou 4, uma coisa assim. E aí eu expliquei para eles que eles tinham muito, que eles já tinham crescido, que eles não usavam, e que tinha alguns que estavam quebrados, e que tinha crianças que não tinham brinquedos. Você disse, vamos doar, criançada. Então, vamos doar presente. Compartilhar. Vamos compartilhar, dividir. E eles entenderam. Eles acharam ótimo poder fazer isso. Só que, dentro desses brinquedos que eu peguei, tinha um cachorrão enorme de pelúcia que era da menina e que estava no quarto da mãe. E eu peguei esse brinquedo também, que estava no quarto da mãe, e coloquei dentro de todo esse monte de brinquedos para doação. Para doação. Qual foi a surpresa da mãe? Que a menina foi a primeira coisa que pegou, foi esse brinquedo e colocou para doação. E aí a mãe ficou possessa. Surtou. Falei, imagina, esse não. Mãe, 11 anos, eu já sou grande, já não brinco com esse cachorrão, que isso, que o outro. Bom, ela começou a discutir comigo, ela começou a discutir com o diretor, fora das câmeras, falou que eu estava fazendo lavagem cerebral das crianças, que não podia suportar, que tinha muito brinquedo, que isso e todo. E eu tentando falar para ela que eu estava ensinando essas crianças a dividir, a compartilhar aquilo que eles tinham em excesso, né? Sim. E ela começou a dar os brinquedos quebrados. E eu falava, não, os quebrados não, porque se os quebrados não são bons para os filhos de vocês, não vai também ser não são bons outro. para os outros. Então eu tentei passar todo um conceito, né, assim, de educação para as crianças. Bom, a mãe não aceitou. A gente teve que parar o programa, chorou todo mundo. Quer dizer, o erro tá lá em cima, né? No pai, o erro tá ali, né? O pai Como é que vai reclamar da criança? Manifestou, o pai nem se manifestou e a mãe, enfim, chorou toda a produção, porque as crianças já tinham começado, era um trabalho Eles muito tinham aceitado legal que já estavam isso. assim. Olha Bom, aqui, é o apego, é o acumulador, né? É a mas figura isso do aí, acumulador. A gente foi depois, terminou o programa, tudo mais, aí foi feita a doação para um orfanato, né? E a gente começou a conversar mais fora das câmeras e tudo. Aí veio à tona o verdadeiro problema. Na verdade, que o pai dela era um pai hiper ausente, o pai da mãe, né? O avô das crianças. E ele compensava a ausência trazendo brinquedos para ela. Então, comprar brinquedo e trazer para eles, né? é muito comum. Muito comum. Era uma compulsão nela, Sim. que estava lembrando. Então, ela não aguentou essa lembrança do pai. Mas a coisa não termina aí, para você ver aonde o tamanho... Era mais um caso pro João Kleber do que pra Super Nossa, vai acontecer alguma coisa. Calma. O tamanho do buraco, como eu falei para vocês, que faz a ausência... Para! Nossa, vamos dar Pegar uma o doa jeito, mais aquelas uma. Tá bom, loucas. tá bom. Não, vai ter? Vai continuar? Vamos descobrir? O que Qual que aconteceu, era o Cris? último O que segredo? aconteceu? Vai, vamos lá. E quando terminou o programa, essa mulher foi no orfanato e tirou de novo, Tirou de volta, o brinquedo. todos os Você tá brinquedos que tinha brincando. levado. Aí é extremo, né? Gente. É o extremo, Mas, né? então esse é um outro erro também dos pais. Eles usam as suas experiências pessoais e acabam refletindo nos filhos. Frustrações. Lógico, mas isso aí Ai, é ai, inevitável, né? Inevitável. Você tem um histórico, Mas você tem umas carências que você manifesta naquilo que você faz, naquilo que você diz. Ô, Cris, tudo bem, esses exageros, coisas que são muito explícitas, né, de olhar, mas a gente tem que livrar um pouco nossa cara de pai também, né? Porque a gente é um ser falível, muitas vezes, né? mas E é se demonstrar lógico. todo poderoso pro filho, às vezes é um problema, Mas né? é lógico, né? Tem que dosar bem isso aí. Eu sou mãe também, viu? Eu sou mãe também. Ninguém é perfeito, né? Ninguém. Fala, Tonholi. Então, uma perguntinha rápida. Eu gosto muito daquele psicanalista o Jacques Lacan, e ele fala que quando a criança se inscreve no universo familiar, ela estaria sofrendo traumas por duas circunstâncias. Ele faz um trocadilho em francês. Nom de père e nom de père. O nome do pai e o nome do pai. Bom, vem a pergunta em cima disso. O que é mais traumático para uma criança?
ter que dizer não ao modelo imposto pelo pai ou aceitar cegamente o modelo imposto pelo pai? Não, eu acho que isso aí é complexo isso aí, mas é uma coisa que essa criança vai desenvolvendo à medida que ele vai, esse ser humano, digamos, à medida que ele vai crescendo, vai desenvolvendo. No começo, ele tem que aceitar o não do pai, mas ele vai se tornar um ser crítico que vai vir avaliar também o comportamento do pai e o exemplo que o pai deu e vai escolher na vida dele se ele vai reproduzir o comportamento do pai ou ele vai escolher outro caminho. Mas isso é um processo que acontece ao longo dos anos. Porém, a figura paterna, a figura, as atitudes do pai, o histórico, o relacionamento dele com o pai vão deixar marcas dentro dele, como deixa dentro de qualquer de nós. Eu não acho que nós que estamos aqui estamos isentos disso. Eu tenho marcas ainda da minha mãe, do meu pai, que eu me lembro e ainda continuo trabalhando em cima delas. Então, é um processo que acontece ao longo da vida da pessoa e que vai levá-lo a decidir, olha, ou eu reproduzo aquilo que eu vi no meu pai, ou eu mudo, porque não foi bom para mim, ou porque foi muito bom para mim, ou porque eu tenho lembranças super boas e eu vou reproduzir aquele modelo. O mesmo Lacan tem um outro trocadilho em francês que ele fala que é je persévère ou je en persévère, que eu tenho um pai severo e eu persevero, né? Ele troca com essas... Que é justamente isso, quer dizer, às vezes é uma coisa que eu não enxergava como tão boa nos meus pais, pode gerar em mim uma influência positiva, né? Exatamente. Uma influência legal. Exatamente. Não é tudo negativo, né? Quer dizer, qualquer experiência, inclusive negativa, que a gente possa ter tido com os pais, pode ter tido um efeito positivo também. No momento não pareceu, mas depois acontece, né? Olha, Cris Poli com a gente, infelizmente o nosso tempo terminou. Cris, mais dessa conversa, do conteúdo dessa conversa aqui no livro. Atenção, tem gente influenciando os seus filhos, da educadora Cris Poli. Esse daqui, ó. Se você se interessou pela essa conversa, tem muito mais aqui nesse livro. Queria agradecer a tua presença aqui no Morning Show. Obrigado, viu? Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade e adorei estar aqui.